Gravando. Gravando. O Zoom tem um tempo que aparece aqui uma contagem regressiva, porque eu percebi hoje que dava para ver. Vocês tinham falado na outra aula que começa a diminuir, mas deve ser tipo a partir de uns 15 minutos, será que começa a cair o tempo? Não, o Zoom eu não percebo, eu não vejo. No computador hoje eu percebi lá em cima, assim, pequenininho, sabe aquelas letrinhas de contrato? Aparece, mas agora... Nas lives que eu assisto, eu vejo, assim. Computador. O que foi aí? Eu perguntei para elas se elas sabem, porque na aula passada, na live, no encontro passado, apareceu, né, o tempo. Hoje na Daline também apareceu o tempo restante, mas eu acho que não sei se é desde o começo, porque agora aqui para mim mesmo não está aparecendo. Não. Se eu não me engano, são os 10 minutos finais que ele começa a contar e depois o último minuto. Ah, legal. Beleza. Greta, a hora que você quiser começar, você fica à vontade. Eu vou pedir para as meninas colocarem no mudo aí o fone, né? Porque depois, para não ficar cheio de ruído. E, Greta, você pode começar e encerrar, tá? Fica à vontade. Beleza. Aí. Combinado. Primeiro, eu queria falar para vocês assim uma coisa interessante que eu tinha pensado. Até estava escrito aqui para falar que eu não estou mentindo. Tá aqui, ó. Diário das emoções. E aí eu vi que a Aline pediu um diário também com relação a ela. A gente tá em sintonia sem saber, né, Dani? Então, assim, eu queria ver com vocês se vocês topam essa próxima, a partir de agora, né, até a próxima semana, que eu acho que vai ser interessante, a gente fazer um diário das emoções, tá? Como que esse diário funciona? Todos os dias à noite, vocês vão reservar um tempinho, pouco tempo, não precisa ser de muito tempo. Pra mim. Não. Tá tudo bem? Tá. É que você tá sumindo pra mim. Acho que é só pra mim. Ah, então. Tudo bem agora? Tudo. Agora eu tô te bem. Ouvi? Todo mundo me ouve bem? Todo mundo ouve? Chacoalhem a cabeça, isso. Beleza. Então, assim, como é que funciona esse diário das emoções que eu acho que vai ser interessante da gente olhar? Todos os dias, reserva, assim, um tempinho para escrever quais foram as emoções que vocês sentiram naquele dia, né? Então, assim, quais são as emoções que eu sinto nesse dia, que eu senti nesse dia? Fazer uma reflexão de como é que foi sentir essas coisas, né? Então, não é só o que eu senti, mas é como é para mim assumir isso que eu estou sentindo, tá? E aí, tentar fazer dentro dessa reflexão, se existe algum sentimento não tão agradável de ser sentido, né? Um compromisso consigo mesmo de como melhorar isso no outro dia. Entenderam? Tá? Topam? Topam? Então, viu? Tá. Vocês vão gravar isso? Vocês estão marcando? Será que vamos gravar isso? Ô, Greta. Você fala da gravação. Não, gravar de lembrar mesmo. Depois você só põe um tópicozinho pra gente no grupo, fazendo favor, porque eu acho que vai ficar fácil pra todo mundo, tá? Claro, porque é algo muito simples, tá? Às vezes tem gente que já tem esse hábito, né, de chegar durante a noite, sentar, fazer uma oração, seja lá o que for, um pensamento de como é que foi o dia, lembrar do que sentiu. Mas às vezes as pessoas não têm esse hábito, né? E é um hábito bastante saudável, na verdade, porque é isso que vai nos transformando em melhor versão da gente mesmo, né? De acolher aquilo que a gente sente, né? Sem culpa. Então, assim, uma coisa muito importante, gente, é a gente não ter a culpa de sentir, seja lá o que for que a gente sente. Então, vai ter dia que a gente vai estar mais legal, mais up e tal. Tem dia que não, né? Mas acolhe. O que é acolher?
é olhar com amorosidade aquilo que a gente está sentindo, né? Seres imperfeitos que somos, nos altos e baixos que somos, ainda mais mulheres com os hormônios, que realmente é muito mais, né? Com esses altos e baixos das emoções. Mas quando a gente consegue acolher isso com amorosidade dentro da gente, quem é mãe, isso é interessante, tá? Porque quem é mãe, de certa forma, faz com que permita que os filhos sejam quem eles forem, do jeito que eles forem, porque a gente está nos aceitando do jeito que a gente é. Então, a gente abre um caminho para quem vem depois da gente, de ser do jeito que eles quiserem ser, puderem ser, melhor deles, sem uma autocobrança, né? Com uma aceitação, né, de ser quem eu sou. Se eu tô chateada com isso, ok, estou chateada. Se eu tô brava e tá tudo bem, né? Se eu tô irritada e tá tudo bem. Como que eu acolho essas questões em mim? Porque é muito mais difícil a gente acolher aquilo que a gente, entre aspas, aprendeu que é ruim de sentir. Não é? E, na verdade, não existe sentimento ruim de sentir. Todos os sentimentos, eles são sentidos porque somos humanos. Todo mundo sente tudo. Né? Me veio até agora, assim, até, acho que o Felipe Figueira até fala isso naquela live. Não sei se vocês já ouviram ou já leram uma música que fala Eu Vou Me Curar de Mim. Alguém já ouviu essa música? Não? Ah, então depois eu vou pôr no grupo. Tá? Porque é da Flávia Ferro e ela fala muito isso. Eu vou me curar de mim. Até arrepia. Porque ela fala assim, de me curar das coisas que antes eu julgava serem ruins de sentir, porque a gente aprendeu que é muito ruim sentir muita coisa, né? Que tem que ser perfeito, que não pode errar, que é ruim sentir raiva, que é ruim sentir inveja, que é ruim... Não! Deixa eu olhar para isso dentro de mim, porque isso faz parte de quem eu sou, né? Com mais amorosidade, assim eu me curo. Quando eu aceito olhar para isso dentro de mim, eu me curo. Entenderam? E aí eu fiquei pensando muito nessa questão do diário, como uma forma de vocês olharem os sentimentos e as emoções que vocês sentem, né? Que às vezes não são tão agradáveis de ser sentidas, mas quando a gente acolhe, vai ficando mais leve, entendem? De poder se permitir sentir. E quando a gente se permite sentir, a gente abre um caminho para quem vem depois da gente de poder sentir o que eles quiserem sentir. Que são os nossos filhos, né? E isso é muito importante para quem é mãe, sabe? De olhar ontem o meu filho falou, eu vi que ele estava irritadíssimo em casa, essa coisa de ficar dentro de casa, não poder brincar, não poder receber amigo, ele tem 9 anos, cheio de energia. Aí eu fui fazer uma pergunta, foi muito engraçado, porque eu fui fazer uma pergunta, tá tudo bem, filho, né? E eu vi que não tava bem. Aí na hora eu falei assim, tá tudo bem nada, né? Que saco. Ele falou, ai mãe, é isso mesmo. Ele deu um alívio assim. Ai, mãe, é isso mesmo. Eu falei, que droga, vamos gritar? Porque tá com raiva disso. E eu liberei, né? Assim, meu, que droga, não tá não. Tô de saco cheio de ficar aqui. Né? E depois que a gente libera, às vezes a gente chora um pouco e depois a gente começa a dar gargalhada e alivia. Sabe? Então, como é importante a gente olhar para aquilo que a gente está sentindo e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. E vai ficar tudo bem. Entenderam? Estão conseguindo me entender? Alguma dúvida? Tudo certo? Então tá bom. Uma das minhas propostas para o dia de hoje também era o seguinte. Tem uma tela aqui preta no meu, que eu não estou entendendo por que está essa tela preta aqui. Não sei o que é. Vera Lúcia. Tem uma tela preta, assim, não sei se para vocês também. É que tem um pessoal que está sem a imagem. A Andresa, a Aline, a Milena, tem um pessoal que está só aqui. O pessoal está aqui sim. Então tá, fiquei olhando assim, ué, o que é essa tela preta? Não, preta? É que a Verinha acabou de entrar, ela acabou de entrar. Seja bem-vinda, Verinha.
Ah, então tá bom, bem-vinda. Uma das minhas propostas para o dia de hoje é fazer o seguinte. Eu pensei e lembrei de uma técnica que o meu professor de constelação sistêmica fez, que eu acho que dá pra gente fazer. Aí eu assim, né? Vamos lá. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. Fechem os olhos. Respira. Eu quero que cada uma pense e coloque em uma palavra só qual a dificuldade de hoje. A hora que vier essa palavra, eu quero que vocês falem. Tá? E a gente vai abrir o microfone e todo mundo junto, não tem problema. Não é para ninguém, não precisa ficar tentando ouvir o que o outro está falando, não. Mas a ideia é que venha uma palavra de qual é a sua dificuldade. Aceitação. Limitação. Não. Ansiedade. Culpa. Regras. Tempo. Concentração. O microfone. Mais alguém que não falou ainda? Me administrar. Ansiedade. Todo mundo falou? Oxe. Todo mundo falou? A palavra que é a dificuldade hoje? Acho que sim, né, Dani? Eu creio que sim, Thalita. Eu dei um apagão aqui no meu, até eu achei que tivesse caído. Ainda bem que não caiu. Você ficou parado um pouquinho, mas vamos voltar. Sumiu. Então tá bom. Agora cada um fica com a sua palavra. Então, fica com a sua palavra. Coloca essa palavra na sua mão esquerda. Eu vou fazer também, tá? Então, coloca essa palavra da sua dificuldade na sua mão esquerda. Agora, sem falar, você vai colocar na sua mão direita a palavra que tem relação com essa. A primeira palavra que vier, a minha já veio. Sem pensar muito. Não precisa falar essa segunda palavra.
Faz assim com a cabeça, já veio as palavras, correlaciona. Todo mundo, né? Beleza. Muito bem. Agora, o dedo indicador da mão direita e da mão esquerda, você vai tentar fazer com que essas duas palavras fiquem iguais de peso. A hora que elas ficarem iguais no peso delas, tenta equalizar mesmo. Porque às vezes uma pesa mais que a outra. Então vai tentando olhar para essas duas palavras, esses dois sentimentos, e tenta equalizar para que eles fiquem do mesmo peso. A hora que vocês conseguirem fazer isso, coloca os dois dedos no meio da sua testa, a hora que conseguir equalizar. E vai vir a terceira palavra. Essa terceira palavra é a palavra presente. É a palavra que é o presente para cada uma de nós. Essa terceira palavra pode ser dita assim que vocês quiserem, podem abrir o microfone e vocês vão falar a terceira palavra. Ação. Conquista. Amor. Organização. Amorosidade. Liberdade. Tranquilidade. A minha foi relaxa. Medo. Saudade. Mais alguém? Vocês conseguiram fazer essa relação da primeira palavra, da dificuldade, com a última, que é o presente? Fez sentido? Fez. Uhum. Sim. A minha primeira palavra foi entrega. E a terceira, que seria o presente para tudo isso, era relaxa. Faz muito sentido para mim. Alguém quer compartilhar? A minha foi concentração e solução.
tudo a ver. A minha foi tempo e falta, organização. Toma! Toma! Quem mais? A minha foi culpa e ação. A minha foi organização e produção, igual a tranquilidade. Na hora que eu conseguir equacionar os dois, eu vou me sentir tranquila e menos cobrada. Porque a cobrança me tira a tranquilidade. Mas Minha não foi fica... regra, Peraí. liberdade e amorosidade, o final. Então, a gente fica com a primeira e com a terceira, né? Então, é a regra e a amorosidade no final ali. Exatamente. Tá. E a Rê fica com a organização e com a última. Tá? Porque se a gente potencializa a segunda palavra, que é correlacionada, fica muito pesado a dificuldade. Entenderam? Então, a gente pega a dificuldade, uma correlação, mas a gente lança mais a primeira e a terceira para realmente vir como um presente a solução, sabe? Né? Então, por exemplo, Andresa, né? A culpa com a ação. Que se a gente fica na culpa, a gente não sai desse lugar, né? E se a gente toma a atitude, a ação, a gente sai desse lugar. Entenderam? Nossa, perfeito. É exatamente assim que funciona. Então, a gente equaliza o sentir e busca uma terceira. Isso é um trabalho que o Tarso Firassi, da constelação, faz com as metáforas. Ele pega palavras aleatórias que a gente vai sentindo e transforma numa terceira palavra. E traz como um presente. Entendeu? Que bom. E como é que vocês estão? A gente conversou agora, como é que estão as coisas? Bem. Também dormiram bem na segunda? A gente falou na terça, né? A gente se falou na terça, né? De terça para quarta, vocês tiveram uma noite boa? Sim. Conseguiram tomar aquele banho que eu falei para tomar? Eu tomei aquele banho, dormi super bem. Aliás, eu tenho um sono muito regrado e bem tranquilo. E ontem eu tive um dia, assim, espetacular, né? Porque foi uma ligação de terça para ontem e hoje já não deixei a peteca cair também. Foi bem construtivo, muito bom. Que gostoso! Que coisa boa! Ô, Greta, a Amanda, ela acorda cedinho, ela tipo acorda 4 e pouco da manhã para fazer o ritual de meditação, de estudo. Ela já vem já de uma rotina assim, compartilhar com as meninas, Amanda, para elas conhecerem um pouquinho. Ai, gratidão. Então, boa tarde a todas. Já de um ano para cá, eu venho buscado uma auto-performance dentro do autoconhecimento, da espiritualidade, e aí eu venho estudando um pouco de tudo para me encontrar, e no final do ano passado eu me encontrei na constelação familiar. Então, sim, mas assim, para estudo, não para constelar, tá, Greta? Eu ainda não me vejo uma consteladora, tenho muito para aprender, muita coisa mudou na minha vida de outubro para cá, então assim, eu tinha muitos desafios, principalmente com meu pai, com a minha mãe, né, com a minha esfera do eu,
e tenho desenvolvido muitas coisas, muito progresso, graças a Deus. Legal. E assim, eu acordo cedinho, é isso que a Dani falou. Eu acordo cedo, faço minha meditação, faço todos os meus rituais do que tomar para cuidar da minha imunidade. Então, assim, eu faço um pouco de tudo para estar me blindando e ficar muito bem. E eu durmo cedo também. Então, assim, quando eu não viajo, porque eu trabalho com turismo agora, é um momento que eu estou 100% em casa, então eu estou conseguindo dormir 21 horas e acordo às 4 horas para estudar. Mas, assim, o meu corpo ele já está acostumado, né? Já está, mesmo que eu fica um pouquinho, fica mais um pouquinho, a consciência já fala, sai da cama, levanta, arruma a cama, vai fazer suas coisas, vai se exercitar. O que estava um pouco difícil para mim, dentro desse tempo de quarentena, era não poder sair de casa para fazer meus exercícios ao ar livre, que eu sou muito natureza, eu preciso estar em contato com a natureza, então isso estava me deixando confusa e eu estava começando a me sabotar no restante do meu itinerário. E aí, com essa ideia fantástica da Dani, de juntar vocês, profissionais, e ajudar a gente, contribuir com a gente, eu estou já conseguindo me alinhar. A partir da segunda-feira, já consegui me alinhar, graças a Deus. Que bom. Você tem um tempo de sono bem suficiente, né? Assim, você dorme em torno de 7 horas, isso é perfeito. Sim, exatamente. Eu tinha um hábito muito ruim, eu dormia 12 horas, depois fui mudando para 10, joguei para 9, joguei para 8 e já estou conseguindo aí 7 horas, 6 horas e meia, mas 7 horas para mim está adequado para o momento. Uhum. Que legal. Muito bem. Obrigada pela partilha. Eu agradeço. Obrigada. Muito bom, muito bom. E é bem por aí, né? A gente tem que ir se olhando, porque a hora que a gente vai se olhando, a gente vai vendo o que a gente pode... não vou dizer buscar a perfeição, porque isso não existe não, tá, gente? Nem tentem, porque isso é impossível. Mas olhar, como eu falo, com um olhar amoroso pra gente mesmo, né? Sabendo que cada um tem seu limite, sabendo qual é o meu limite, aí eu vou fazendo esse movimento em prol de mim, não comparando nunca a outra pessoa. A outra coisa que a gente precisa aprender é não se comparar a outra pessoa. Isso não. A gente se compara com a gente mesmo. E não com o outro. Né? Então a gente se compara com a gente. O que é o melhor para mim. E não comparado a porque fulano consegue fazer isso, né? E eu vou ter que tentar fazer igual. Não. O que dentro da minha rotina, dentro do meu olhar, dentro do meu jeito de ser, eu posso ir transformando e melhorando. Eu me comparo comigo mesma. Entendeu? É nesse processo. E nunca para fora. Nunca externando para o outro, né? Comparando com o outro. É a gente com a gente. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem guardar no seu diário, também interessante, é escrever num papelzinho essas duas palavras. As duas, tá? A primeira e a terceira, não a segunda. Escrevam num papelzinho a primeira palavra e a terceira palavra. E fiquem com elas essa semana. Olhem para elas, sintam elas, se conectem com essas palavras que vieram. Principalmente a terceira, que é a palavra presente. Que é o presente para vocês, né? Então, cada uma tem um presente. E eu posso dizer que a gente pode ir além, né? A gente pode pegar a terceira palavra de todo o grupo e colocar só a terceira palavra lá no nosso grupo do WhatsApp. Topam? Tá? Então, a gente coloca somente a terceira palavra no nosso grupo do WhatsApp. Que é a palavra presente pra gente. Combinado? Combinado. Combinado. A gente só tem 5 minutos agora. Tô vendo um negocinho aqui agora. Contagem regressiva. Contagem regressiva, um negocinho chato. Uma pressão na gente, né? Ô, Greta, só repete, é para colocar
colocar a segunda A terceira palavra e a palavra. terceira. Não, só vamos ver a palavra que é o presente, tá? Eu vou começar. Eu vou pôr lá no grupo, lá assim, ó. Palavra presente. Aí depois a gente faz um link só de todas as palavras para guardar. Entendeu? Daqui a pouco eu coloco no grupo. Então, eu vou colocar a palavra presente. Eu vou colocar só com presente. Podem ser um presente para cada uma de nós. A ação, até o medo que a gente às vezes precisa ter um pouco para achar um meio termo das coisas, porque eu teve alguém que falou de medo aí, a palavra medo. Quem que foi a terceira palavra medo? Quem que foi? Vocês lembram? Quem que falou? Não? Parece que eu tinha ouvido medo de alguém. Você ouviu também, né, Rê? Só não sei quem foi. E aí eu fiquei pensando, nossa, veio medo como terceiro para medo como um presente, né? Como uma palavra presente. E eu fiquei pensando um pouco nisso agora, porque às vezes a gente precisa também de um pouco do medo para a gente ter a cautela das coisas, né? Das ações que a gente tem que tomar, né? Então, o medo também ele é bom, ele não é ruim. Pensando em todas as palavras como um presente para a gente. Entenderam? Tá? Então, a gente vai fazer esse documento lá no grupo como uma palavra presente para cada uma estar sentindo isso. Então, a gente vai fazer o diário das emoções e a palavra presente a gente vai colocar no grupo como um presente para a gente vivenciar e sentindo como é que é vivenciar essas emoções, né? Porque são emoções que vão vir como um presente pra gente. Tá, tá tudo certo? O meu tá cortando bastante aqui. Eu até sumi de novo. Não sei se vocês continuaram aí, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu perdi até o tempo Eu aqui também que dei tá. umas sumidinhas, mas eu tô acompanhando. Deu para acompanhar, sim, Greta. Deu para acompanhar a tarefinha, o que a gente pode estar fazendo, como é que a gente vai olhar para isso? Então, Deu. tá bom. Para mim Deus. deu. Para mim tá. Tá ok? Tá, beleza. E tentem, durante essa semana toda, tomar aquele banho que eu falei, todos os dias, né? Na realidade, que se torne um hábito, né? A gente poder ter esse tempinho de um banho, sentindo a água caindo no nosso corpo, limpando tudo. Eu posso, eu mereço, né? Eu me permito. E falem isso para vocês, né? Eu me permito, eu posso, eu mereço. Eu sou digna disso, de um banho relaxante, né? Porque às vezes a gente fica pensando que não é digno de um monte de coisa, né? E não, nós somos todos dignos, nós todos merecemos isso também. Sem culpa, sem peso, tá? Então, coloquem isso dentro de uma rotina de vocês, de um hábito de vocês, né? Me dou o direito desse banho, né? E quem tem filho pequeno, que às vezes fica querendo bater na porta, falem isso. Olha, esse momento é o momento da mamãe, o momento de eu comigo mesma. Que é importante que eles percebam que vocês estão dando esse tempo para vocês, porque eles vão aprender a dar o tempo para eles também quando eles forem maiores. Porque eles viram isso como exemplo. Então, vocês que têm amigas que têm filhos pequenos, podem dar essa dica para elas também. Né? De como é importante isso. Tá bom? Alguma dúvida, meninas? Que eu acho que a gente vai ser cortada daqui a pouco. Tudo certo? Se vier qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, assim como eu falei na terça-feira, eu fico disponível para vocês pelo WhatsApp também, vocês podem me chamar. Teve algumas pessoas que me chamaram, vieram conversar comigo depois, eu estou à disposição de vocês, tá? De verdade. Tá? A gente tem um encontro